Bonjour mes amis, aujourd'hui on va faire la correction de la première évaluação du cours de français intermédiaire. Então a gente vai fazer a avaliação, né, corrigir juntos a avaliação, a primeira avaliação do curso de francês intermediário. Espero resolver algumas dúvidas de vocês, ajudar a compreender por que tal resposta e não outra. Então vamos lá? Bom, então a primeira questão, pessoal, é sobre o passé composé. É uma atividade de compreensão de texto. Vamos lá, vamos ler o enunciado comigo. Lisez le journal intime de Myriam. Elle écrit sur ses vacances d'été à Nice. Ensuite, répondez aux questions. Para quem esteve aí, então, né, na live com a Sabrina, a gente tem aqui a cidade de Nice, né? Então a gente está falando de vacances d'été, de calor, de praia, né? Então a gente está de férias aqui. Jornal, pessoal, jornal é jornal, tá? Mas jornal intime é diário. Vamos ver então o que a Miriam, né, escreveu no diário dela. 14 mai, 21h. Vacances. Pas de dîner à préparer, pas de mari, pas d'enfant. Super. Hier, je suis restée au lit tout l'après-midi et j'ai lu. Je n'ai pas fait le ménage, je n'ai pas couru pour prendre le bus, je n'ai pas fait les courses. Quel bonheur! Ce soir, je suis allée dans un petit resto près de la plage et ce matin, j'ai dormi jusqu'à 10h30. Cet après-midi, je suis sortie de l'hôtel à 3h et j'ai marché sur la plage. C'est tout. Nice, c'est magnifique. Okay. 16 mai, minuit. Aujourd'hui, j'ai rencontré des gens sympas qui sont venus en vacances. Ils sont arrivés hier matin. Ce soir, nous avons dansé après le dîner. Ce matin, Thomas a téléphoné. 18 mai, 18h. Hier, j'ai visité 2 musées, le musée Matisse et le musée Chagall. Aujourd'hui, je pris le bus et je visitais la région. J'ai aimé cette promenade. Demain, je vais partir. OK? Première question. Myriam est restée à Nice. Lettre A, du 13 mai au 18 mai. Lettre B, du 14 mai au 18 mai. Lettre C, du 14 mai au 19 mai. E letra D, de 13 mai ao 19 mai. Então, a resposta certa é a letra D. Por quê? Se a gente for aqui no texto, a gente vê que o primeiro dia, né, que a Miriam escreve no seu jornal intime é no dia 14 de maio. Mas aqui ela já está falando do dia anterior, demonstrando que ela já está de férias. Então, hier, ontem, eu fiquei na cama toda a tarde e eu li. Donc, Myriam, le 13 mai, elle est déjà en vacances, ok? E por que 19 mai e pas 18? Parce qu'elle dit, demain, je vais partir. Ou seja, é amanhã, né, dia 19 de maio, que acaba as férias da Myriam, certinho? Então, a primeira questão da prova é essa. Vamos para a segunda também sobre esses textos. Myriam a aimé les vacances. Et la réponse est lettre A, vrai. Pourquoi c'est vrai? A gente vê que ela traz muitas frases aqui no seu jornal intime que mostra que ela está gostando das férias. Por exemplo, Nice, c'est magnifique. J'ai aimé cette promenade. Então, ela só dá feedbacks positivos, né, sobre as férias dela. Então, por isso que a resposta da questão 2 é vrai. D'accord? On continue. Choisissez la réponse correcte. Lettre A. Myriam n'a pas visité de musée. Vamos fazer uma por uma? Então, elle n'a pas visité de musée? Oui, elle a visité de musée. Como é que eu sei isso? Porque aqui ela fala no dia 18 de maio que ela j'ai visité 2 musées. OK? Lettre B. Le 14 mai, elle a dansé après le dîner avec ses amis. Le 14 mai, elle a fait ça? O que ela fez no dia 14 de maio? Não, no dia 14 de maio ela não dançou com seus amigos, né? Depois do jantar. Ela leu, que mais? Ela foi dans un petit resto près de la plage, elle a dormi,
Elle a marché sur la plage aussi. Mas ela não saiu com seus amigos para dançar depois do dîner, certinho? Então, essa resposta é incorrect. Elle est allée à la plage tous les jours. Vamos ver se ela foi na praia todos os dias? Vamos lá? Então, aqui, ó, no dia 14, ela foi para a praia? Não, ela não fala nada que foi para a praia, né? Ou fala, ah, não, ela foi. Dia 14, ela marchait sur la plage, ok? No dia 16, ela fala alguma coisa de ter ido para a praia? Aqui ela já não fala, né? Ela encontrou pessoas simpáticas, e eles foram dançar depois do jantar. É tudo que ela escreve. No dia 18 de maio, ela a visité des musées, né? E ela a visité aussi la région. Então, ela também não fala nada de ir na praia. Então, essa resposta é incorrect. E aí, por último, ela a visité Nice toute seule. Ela visitou Nice sozinha? Oui, elle a visité Nice toute seule. Parfait. Vamos lá, continuar então. Agora aqui é nossa atividade da avaliação de compreensão oral, certinho? Vamos ler a consigne de l'activité. Écoutez l'audio, puis répondez aux questions. Então agora vamos ouvir os áudios juntos, um momentinho só, tá, gente? Para eu colocar aqui para vocês o áudio. Vou parar essa apresentação e vou pedir alguns minutos para vocês para eu arrumar aqui, tá? Então vamos lá, avaliação. Un moment. Ça marche. Voilà. Je partage mon écran avec vous. Ma janela. Voilà. On y va. Écoutez l'audio. Ai, não é essa. Não é essa. Qual que é o áudio aqui, gente? Desculpa, viu? É o 3, pardon, eu coloquei o 2. Vamos lá no 3, então. Aí. Dossier 5, DELF A1, compréhension de l'oral. Exercice 1. Lisez les questions. Écoutez le document 2 fois, puis répondez. Bonjour, madame. Vous avez quelques minutes pour répondre à des questions? Oui, c'est pourquoi? Je fais une enquête sur les vacances des Français. Vous partez en vacances l'été? Oui, chaque année. Vous partez quel mois? Au mois d'août. Mon entreprise ferme au mois d'août. Vous préférez quel type de vacances? À la mer, à la montagne, à la campagne? Pour nous, c'est important de quitter la ville. Mes enfants adorent la plage, alors on va à la mer 2 semaines. Et la 3e semaine, ça dépend, on change chaque année. On part 3 semaines en tout. Et vous restez plutôt en France ou vous partez à l'étranger? Pour les 15 premiers jours à la mer, nous allons dans le sud de la France. Et la 3e semaine, nous faisons un voyage à l'étranger. Dans quel pays vous êtes allé ces dernières années? En Italie et au Portugal. Merci, madame. Foi difícil ou foi... Ai, tô tocando de novo. Ó, mamão. Foi difícil ou foi fácil para vocês essa compreensão do áudio? Esses áudios, pessoal, é de uma prova de proficiência, né, que chama DELF, que é uma prova que a gente faz para comprovar o francês, né? Então, às vezes, quando tem atividade das provas de áudio, é comum eu colocar as questões do DELF, porque também é legal para vocês verem o nível de francês de vocês, se está de acordo com o esperado, tá bom? Então, vamos lá, compartilhar novamente a nossa provinha aqui. Vamos lá. Aí. Então, depois de ouvir esse áudio, a gente vai responder as perguntas. A primeira pergunta. Pour les vacances, elle va suivant lettre A, à la montagne, lettre B, à la mer, ou lettre C, à la campagne? A boa resposta, pessoal, a resposta correta é a letra B, à la mer. Porque ela fala que o importante para ela é quitter la ville, né? Então, ou seja, é sair da cidade. Mas como os filhos dela gostam da praia, eles vão sempre passar 2 ou 3 semanas no mar, na praia, certinho? A outra questão. Aux dernières vacances, elle a visité quel pays? Lettre A, Portugal et Italie. Lettre B,
Italie et Pologne. Lettre C, Portugal et Hongrie. La bonne réponse, c'est la lettre A, Portugal et Italie. No áudio, né? A pessoa que está fazendo a pesquisa pergunta, a enquête, pergunta para ela, dans quel pays vous êtes allé ces dernières années? Et elle a dit, en Italie et au Portugal. Ok? Certinho? Então, vamos lá para a próxima. Agora a gente entra na parte de gramática. A gente vai trabalhar um pouco os conteúdos gramaticais que a gente aprendeu até aqui. Então, a primeira questão. Relier les phrases de même sens. Ligue as frases com o mesmo sentido, tá? Esse Szinho aqui, pessoal, a gente aprende que a gente não pronuncia o S final das palavras. Mas a palavra sentido, a gente tem que pronunciar esse S. Sens. D'accord? Vamos lá. Então, aqui, a gente está colocando em prática o quê? O Y. Lembrando que o Y é um pronome que substitui lugar. Então, aqui vai ser importante o quê? Para a gente saber como fazer essa liaison, né? Ligar essas duas frases. O sujeito e o verbo. Então, primeira frase, né? Je vais à la plage. Quelle sera la réponse? J'y vais. Então, o Y está substituindo aqui à la plage, que é um lugar, e ele vem sempre antes do verbo. Veja que o sujeito e o verbo da frase são os mesmos, tá? Tu habites chez tes parents. Tu y habites. O Y, nesse caso, substitui chez tes parents. O sujeito é o mesmo, tu, e o verbo também, habite. Troisième phrase. Les clés sont dans mes sacs. Elles y sont. O Y aqui substitui dans mes sacs, ok? O sujeito é o mesmo, elle, porque les clés, as chaves, é como se eu falasse elas, né? Então, elles y sont. Le verbe, c'est le même aussi. Quatrième phrase. Je reste en France. J'y reste. O Y, nesse caso, né, substitui sempre, tá? Y substitui lugar. Vai substituir en France. O sujeito é o mesmo e o verbo também é o mesmo. Depois, nós temos la cinquième phrase. Nous sommes dans la cuisine. Nous y sommes. O Y, aqui, substitui dans la cuisine. O sujeito e o verbo se mantêm. E, por fim, vous allez au Portugal. Vous y allez. O Y substitui o Portugal. O sujeito é o mesmo, vous, e o verbo também, aller, aller. Certinho? Próxima questão. Agora é a mesma ideia, né, da questão anterior, só que ao invés de a gente trabalhar o pronome personnel Y, on va travailler le pronome personnel en, certo? Então, relier les phrases de même sens. Nessa questão também é importante a gente se atentar ao sujeito da frase, né? Ele tem que ser o mesmo da frase com o mesmo sentido e o verbo também, tá? Então, vamos lá. Vous prenez des poires, vous en prenez. Uma pergunta, né? Vous en prenez? Aqui, o en, ele está substituindo des poires, né? Des poires começa com um article partitif, de. E é por isso que eu vou usar o en. Lembrando que o pronome, em geral, né, vem antes do verbo. Je mange de la salade. J'en mange. Sujeito é o mesmo, o verbo também é o mesmo, e aqui o en substitui de la salade. Certinho? Troisième phrase. Elle boit de l'eau. Elle en boit. Então, o sujeito é o mesmo, o verbo também, e aqui o en está substituindo de l'eau, certo? Vejam que nesses três casos, o en ele é usado porque aquilo que eu estou substituindo começa com o artigo partitivo, certo? Du, de la, de L apostrophe. Prochaine phrase. Nous avons 2 enfants. Nous en avons 2. Sujeito é o mesmo, verbo é o mesmo. O que a gente está substituindo aqui com o en? O en, ele substitui, além de ser usado para substituir palavras, né, que começam com os artigos partitivos, palavras não, grupos de palavras, né, que começam com os artigos partitivos, eles também substituem quantidade. Então, aqui a gente tem
2 enfants. Então, eu vou usar o un. Atenção que quando eu falo a quantidade, eu tenho que repetir ela, tá? Então, assim, ó, nous avons 2 enfants, nous en avons 2. Je dois répéter la quantité. Eu tenho que repetir a quantidade, tá? Próxima frase. Tu veux du sel? Veja, mais uma vez, artigo partitivo, du sel. Eu vou usar o en. Mantenho o sujeito, mantenho o verbo. Minha resposta vai ser tu en veux? Il ne mange pas de viande. Il n'en mange pas. Então, a gente tem os mesmos sujeitos, os mesmos verbos. Aqui a frase está na negativa. E o en substitui o artigo partitivo de viande. Mas, prof, de não é um artigo partitivo. É sim. Lembrem-se que em frases negativas, os artigos partitivos viram de. Sempre, tá, gente? Então, aqui, se a frase fosse na afirmativa, eu ia falar il mange de la viande. Mas como a frase está na negativa, eu vou falar il ne mange pas de viande. D'accord? Tranquille? On continue. Agora a gente entra no passé composé, certo? Então, dites quel verbe se conjugue avec l'auxiliaire être, tá? Então, a gente tem aqui o verbo arriver, regarder, être, naître. Aqui tinha que ter um enfinzinho, agora que eu vi, pessoal. Então, é être, naître, se lever, avoir, arrêter, boire, venir, aller, entrer, mettre, se coucher, rester, voir et prendre. Quais são os verbos que a gente conjuga com o auxiliaire être, o passé composé? Arriver, naître, se lever, venir, aller, entrer, se coucher e rester. Aqui é importante a gente ver o verbo se coucher, por quê? Porque a gente tem que lembrar que os verbos pronominais são sempre conjugados com o auxiliar être, ou passé composé, certinho? A próxima atividade é para colocar uma frase em ordem. Vamos ver a consigna. Mettez la phrase en ordre, tá? Então, aqui eu já tenho a frase na ordem correta. Elles ne se sont pas levées tôt. A gente tem aqui um verbo pronominal. Qual é esse verbo? Se lever. Então, eu já sei que o meu auxiliar vai ser o verbo être. O primeiro elemento presente numa frase é o sujeito, certo? Depois, a partícula ne, que compõe a negação, que vem antes do verbo auxiliar. Depois vem o pronome reflexivo, que acompanha o verbo pronominal, ne se. O verbo auxiliar conjugué, elles ne se sont pas. E aí, então, o quê? A negativa, ela se dá no verbo auxiliar. E depois, o verbo no particípio passado, tá? Aqui esse verbo ganhou ES, por quê? Porque o auxiliar é être, e quando o auxiliar é être, eu faço o acordo do verbo no particípio passado com o meu sujeito. No caso aqui, o sujeito é féminin e pluriel. Então, féminin eu acrescento um E, pluriel eu acrescento um S. Só o Szinho. Saiu tudo, grifei tudo, mas era só o S, tá bom? Próxima questão. Essa questão aqui, pessoal, ela foi anulada. Ela foi anulada por quê? Porque essa frase aqui, né, ela ficou errada aqui nas alternativas, tá? Então, assim, ela foi anulada, mas vamos fazer aqui junto, pelo menos para a gente entender, né, como é que funciona. Complétez la carte postale demain avec les verbes entre parenthèses au passé composé. Ensuite, choisissez la bonne réponse. Tá? Então, a gente tem que conjugar esses verbos que estão no passado e escolher a alternativa correta. Opa. Eu vou ler o texto, então, para vocês, tá? Salut les filles, je suis à Morzine avec ma famille. Nous sommes arrivés samedi dernier et j'ai skié tous les jours depuis notre arrivée. Il y a beaucoup de neige, c'est super. Hier, mes cousins sont venus avec moi faire une randonnée. Nous sommes montés sur le Mont Blanc
Et nous avons vu des marmottes. Então, eu já fui lendo o texto, dando as respostas, tá? Vamos ver aqui, então, quais são as alternativas possíveis. O verbo arriver, ele pede como auxiliar o être. Então, as duas primeiras, a letra A e a letra B, eu já posso anular ela. Por quê, prof? Porque aqui está escrito nous avons arrivé. Com o verbo être como auxiliar, eu tenho que fazer o acordo, né? Entre o particípio passado e o sujeito. Qual é o sujeito? Nous. Qual é o auxiliar? Être, nous sommes. Então, aqui eu tenho que colocar um Szinho, certo? Depois, j'ai esquié, tá perfeito. A gente tá aqui trabalhando só com a letra C e com a letra D, porque a A e a B a gente já descartou, né? Depois, sont venus, perfeito, auxiliar être. Vejo aqui que tem a concordância, né, do sujeito com o particípio passado, como o sujeito é il. É il ou é ele? Vamos ver aqui comigo. Mes cousins, meus primos, né, masculino. Então, il é pluriel e eu tenho que colocar um S. Depois, nous sommes montés, up, e aqui que tem uma pequena diferença, que é o quê? O auxiliar está correto, sommes montés, mas o particípio passado não. Por quê, pessoal? Quem que subiu lá no Mont Blanc? Emma, né? A Emma e c'est cousin. Então, vai ser masculin. Então, eu não tenho que ter esse ezinho a mais aqui que a letra C nos mostra, certo? E, por fim, nous avons vu. Verbo voir pede o auxiliar avoir, né? Conjugado. E não, a gente não vai fazer o acordo do sujeito com o particípio passado. Por quê? Porque o auxiliar é avoir, não é être. Certinho? Então, a resposta correta é a letra D. Sommes arrivés, j'ai esquié, sont venus, sommes montés, nous avons vu. D'accord? Vamos, então, continuar. Agora, aqui, a gente tem a nossa última atividade, né? Que é uma atividade de produção oral, que é para vocês contarem sobre o último final de semana de vocês. Foi uma atividade, né, pessoal? Eu vou interromper o compartilhamento aqui, que eu acho que agora fica mais fácil. Foi uma atividade que a gente trabalhou bastante ao longo dessas primeiras lições. Espero que vocês tenham gostado de fazer. Essa questão de gravar áudio, às vezes pode parecer um pouco difícil, pessoal, mas é uma atividade muito boa. Até para vocês terem a oportunidade de se ouvirem, sabe? Gravem, se ouçam. A gente vai identificando algumas palavrinhas que a gente não fala corretamente, né? Até coisa pequena, assim, por exemplo, falar brasilien, ao invés de falar brésilien. Então, assim, façam sempre com carinho essas atividades do áudio, não tenham medo, tá? De errar, se joguem mesmo nessas atividades de áudio, certinho? Espero ter ajudado vocês e a gente se vê, então, na próxima correção, tá bom? Un gros bisou à vous. Tchau, tchau!